Olá, eu sou a professora Andréa Mendes, professora de História, e hoje eu quero fazer uma grande revisão com vocês sobre o que chamamos de antiguidade. Normalmente, os livros de história chamam de antiguidade oriental para as civilizações como Egito, Mesopotâmia, Reino de Cush, persas, fenícios, hebreus, e chamam de antiguidade ocidental os gregos e os romanos. Mas nós aqui vamos chamar apenas de antiguidade, porque nós estaremos seguindo também o nosso livro didático, né? O nosso livro texto, que é este aqui, tá bom? Então, vamos usar o conceito do autor, né, que é Alfredo Boulos, sobre antiguidade, e vamos compreender que todos esses povos, por morarem perto da bacia do Mediterrâneo, por terem rotas comerciais uns com os outros, também realizaram grandes trocas culturais e, por essa razão, influenciaram uns aos outros ao longo de milênios e séculos. Compreendido esse primeiro momento, hoje nós trataremos de 4 grandes civilizações antigas. Vamos falar dos egípcios, que se desenvolveram no norte da África. Vamos falar da Mesopotâmia, que apareceram formando diferentes reinos na região dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, ou também chamada de Crescente Fértil, que a gente vai ver que engloba vários reinos e civilizações. Vamos também destacar sobre a Grécia Antiga e Roma, falando sobre suas diferentes fases: monarquia, república e império. Então, para a aula de hoje, nós vamos utilizar também o nosso livro-texto como nosso guia, porque é uma forma da gente acompanhar esses objetos do conhecimento, mas também compreender melhor a partir desse material que está disponível para vocês e que é de fácil acesso, não é verdade? Então, primeiro vamos começar pensando aqui sobre o que é antigo. Quando a gente começa a estudar história no sexto ano, imagina então que vamos conhecer extremas diferenças entre as culturas, entre as civilizações, e, na verdade, ao longo do tempo que estudamos, vamos descobrindo que essas sociedades elas têm muito em comum. Elas têm vários elementos que compartilham, né? E que são também parecidos. E a primeira civilização que nós vamos falar hoje é justamente a civilização mesopotâmica. Por que a mesopotâmica, em primeiro lugar? Porque existem vestígios, evidências arqueológicas de que na região que hoje é a antiga Mesopotâmia, já existia habitações, já existia povoados desde o ano 4000 antes de Cristo. E que também foi nessa região que começou a organização da civilização. Por isso que ela é chamada também do berço da civilização. Afinal de contas, nessa região formada por os rios Tigre e Eufrates, né, é uma região chamada Entre Rios, né, a palavra Mesopotâmia significa isso. Nós vamos ter então o aparecimento da primeira civilização, que é a Suméria. E essa civilização suméria, ou sumeriana, como os autores também chamam, ela é muito importante para a gente compreender os elementos básicos do surgimento de uma sociedade. Por quê? Porque foi na Suméria que se organizou pela primeira vez a ideia de Estado. Estado enquanto governo, com um governante, né, um rei forte, capaz de organizar a sociedade, de dividi-la então em classes sociais. Então, na Mesopotâmia, nós vamos ter o surgimento dessa diferenciação entre as classes, entre o que é povo, o que é elite,
nós também vamos ter na Mesopotâmia o aparecimento da propriedade privada. E a partir então desse momento, a organização, né, daqueles grupos que vão deter o poder político, econômico e também cultural, e também daquela outra parte da população que vai ser subjugada, né, que vai trabalhar, que vai servir para esse grupo que está no poder. Um elemento interessante também é que os sumérios, eles foram os primeiros a entenderem a importância de uma comunicação escrita. Então, até 4.000 antes de Cristo, as sociedades, os grupos humanos se comunicavam apenas de forma oral. Então, a oralidade ela era muito mais importante, de forma que os registros, eles, na maioria das vezes, eram imagens nas cavernas, eram pinturas, né? Eram objetos que foram modelados, mas não havia ainda a ideia de escrita, de um código que pudesse, então, representar ideias, emoções, números, e assim também perpetuar a história da civilização. Então, os sumerianos, eles foram os primeiros a descobrir a importância da comunicação escrita e realizaram então um grande evento, que foi a criação do alfabeto, né, das letras do alfabeto, que eu digo, a forma escrita deles, que é chamada cuneiforme, é a origem do alfabeto. Tá? O alfabeto mesmo, ele é uma invenção fenícia, mas os sumerianos, eles tinham uma forma de escrita que recebeu esse nome cuneiforme porque era feita em forma de pequenos vezinhos, pequenos deltas ou cunhas. E hoje, né, a gente sabe da relevância, da importância dessa escrita para compreender como é que era essa civilização de mais de 6.000 anos de idade. Os sumérios, eles foram responsáveis, então, pelos rudimentos, pelos elementos básicos da cultura da sociedade. Mas foram sucedidos, né? A Mesopotâmia, ela é uma região que vai ver diferentes povos ao longo do tempo. E por essa razão, os sumérios, eles foram subjugados. Então, quando a gente pensa em Suméria, a gente pensa em berço, né, da cultura ocidental, no sentido de que eles forneceram os primeiros elementos estruturantes das sociedades. Mas aqui também é importante a gente destacar, né, a gente deixar claro que eles foram subjugados, tá? Que a história da Mesopotâmia é uma história de sucessão de reinos rivais que vão se sucedendo ao longo do tempo até serem conquistados pelos persas, tá bom? Então, quando a gente pensa hoje nessa região, a gente tem que estar pensando aqui naquela área que hoje é o Iraque, sul da Turquia, certo? Então, essa região que hoje é Oriente Médio é a Mesopotâmia antiga, tá bom? E tem várias evidências arqueológicas até hoje que nos mostram isso. Então, depois que os sumérios, né, foram os iniciadores da civilização na Mesopotâmia, criaram também religião, a religião politeísta, baseada em deuses e deusas, que tinham, né, uma relação muito forte com a natureza, com os elementos naturais. Eles foram subjugados pelos acádios. E o que aconteceu então? Os acádios, eles agora tinham uma tarefa que era administrar aquela região, mas criar leis que pudessem ser obedecidas, que pudessem ser seguidas por todos. E aí surgiu a figura de Hammurabi como um rei acadiano, responsável pela criação do primeiro código de leis escritas da história. E não só isso, Hammurabi, ele pediu, vou usar essa palavra que eu prefiro, para que essas leis fossem registradas em uma pedra, em uma estela, para que todos conhecessem, para que todos soubessem, né, que as leis elas existiam naquela região.
Fato importante, as leis eram baseadas na lei de talião, que na verdade é um princípio que diz assim: olho por olho, dente por dente. Mas como assim olho por olho, dente por dente? Ora, se você comete um delito, uma falta, um crime com alguém do seu mesmo nível social, você vai receber uma punição correspondente ao crime que você realizou contra aquela pessoa. E se você comete um crime com uma pessoa de um nível social mais elevado que você, a sua punição, o seu castigo vai ser severamente muito maior. Porque, como eu disse anteriormente, a Mesopotâmia tinha classes sociais rígidas, com papéis sociais muito bem definidos. Então, Hammurabi cria o primeiro código de leis escritas, né? Hammurabi acaba, então, tornando a Mesopotâmia uma civilização de verdade. Entretanto, os assírios vêm do norte, das áreas montanhosas e áridas, e conquistam essa região e passam então a criar uma outra sociedade baseada nos elementos culturais herdados dos anteriores, porém muito mais belicosa, muito mais voltada para a guerra, para as conquistas e invasões. Apesar disso, os assírios eles eram extremamente ligados à cultura e criaram uma grande biblioteca, toda com tabuinhas de argila, né, que era o material básico para a escrita na época, na cidade de Nínive. E até hoje, né, nós conhecemos as ruínas dessa cidade. Os assírios cometeram muitas, leviandades e foram então se tornando os inimigos da região inteira, de toda a Mesopotâmia. Até que chegaram então os caldeus, o último grande reino que vai dominar a região mesopotâmica. Os caldeus então vão subjugar os assírios e vão transformar a Mesopotâmia em uma referência em toda a história antiga. Inclusive, na Bíblia, há várias passagens que fazem referência à Babilônia, né, à cidade da Babilônia. E na Mesopotâmia, vale a pena destacar, existiu os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas da antiguidade, e que mostra também que essa civilização ela tinha muitos conhecimentos técnicos, de arquitetura, de geometria, de matemática. Eles também eram excelentes astrólogos e astrônomos, não havia uma distinção entre essas duas áreas do conhecimento, e por essa razão nos legaram uma civilização extremamente rica e que influenciou todos os povos seguintes. A economia era baseada na agricultura. Essa agricultura ela era nas terras da nobreza, da realeza, e o que nós vamos ter é um modelo de trabalho chamado servidão coletiva, ou modo de produção asiático, já que todas as terras pertenciam à realeza e as pessoas trabalhavam, e isso era uma forma também de pagamento de tributos. Com a ascensão dos persas, no século VI a.C., a Mesopotâmia entrou em colapso e deixou de ser, um centro, deixou de ser independente, se tornando depois subjugada por outros povos, como o próprio Alexandre da Macedônia e depois os romanos. E o Egito? Todo mundo já viu algum filme, algum desenho, algum anime que faz referência ao Egito Antigo. Isso acontece porque existe um fascínio muito grande sobre essa civilização, principalmente pelo fato dela ter um diálogo constante com a morte, com a ideia de ressurreição, reencarnação e vida eterna. Os egípcios chegam um pouco depois que os mesopotâmicos na história da civilização, mas começam a sua jornada como pequenas aldeias agrícolas chamadas nomos, que vão ser instaladas também ao redor de um rio, que é o famoso rio Nilo, o rio mais extenso do nosso planeta. Os egípcios, eles vão ser organizados por uma pessoa chamada Menés, que vai ser o primeiro faraó. E isso significou que ele foi a primeira pessoa
que criou a ideia de realeza no Egito. E por essa razão, ele também criou o conceito de que o faraó, ele era casa forte, ele era um deus vivo, ele era o sacerdote da religião, ele era o comandante dos exércitos, o juiz. Então, acumulava várias funções, né? O faraó era o soberano supremo. E por essa razão é importante a gente pensar da sua importância, né, política para a história. O Egito, então, ele começa justamente a partir desses aldeamentos às margens do Nilo, dividido em duas regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito. Como é que eu fiz Alto Egito aqui e Baixo Egito aqui? Porque o Alto Egito recebeu esse nome porque ficava na região montanhosa, ao sul do rio Nilo. Então era alto por causa das cadeias de montanhas, das cataratas, né? Que inclusive são importantíssimas hoje para o fluxo do rio. Já o Baixo Nilo ficava mais próximo ao delta, onde esse rio deságua no mar Mediterrâneo. Então, como são áreas de planícies, nós chamamos de baixo. O que é que Menes faz? Então, Menes reúne o Alto Egito com o Baixo Egito e forma um único reino, tornando-se, então, soberano de todas essas regiões. E por essa razão, a gente já pode começar dizendo que a África, né, criou não só a civilização egípcia na antiguidade, mas também a civilização de Kush, que por função do tempo nós não vamos destacar, mas que é importante que vocês retomem no nosso material de estudo, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Egito criou, então, o conceito de império. Primeiro, né, o faraó, junto com a sua família, era o topo da sociedade. Depois dele, os altos sacerdotes, os nobres, e em seguida também os comerciantes, os soldados, até chegar nos camponeses e nos escravos. Os egípcios, da mesma forma que na Mesopotâmia, viviam da agricultura irrigada, né, graças ao controle das cheias periódicas do rio Nilo, mas usavam também o trabalho dos camponeses e também dos escravos que tivessem. Os camponeses cultivavam essas terras, que eram todas da nobreza do faraó, como tributo. E quando não estavam cultivando, eles também estavam construindo grandes obras, sejam obras hidráulicas, como canais, diques, açudes, represas, mas também obras em pedra, tumulares, como templos, hipogeus, mastabas e pirâmides, certo? Então, a civilização egípcia é uma civilização que vai ter grande conhecimento tecnológico, seja da arquitetura, da engenharia, da geometria, da matemática, e vai aplicar isso no seu mundo, na sua vida cotidiana, que é uma vida coordenada pelo sentido da religião. A religião egípcia é o elemento central. E ela é politeísta, baseada na existência de diversos deuses e deusas, que muitas vezes são antropomórficos, né? Formas humanas com animais. Mas outras vezes não, como é o caso da Sagrada Família Egípcia, que nós temos Horus e nós temos também Íris. Porém, o filho, Ísis, desculpe, porém o filho deles já é uma personificação do falcão, né? Horus. Então vejam que a religiosidade egípcia, ela tem essa sagrada família, mas ela também tem um deus que está acima deles, que era o deus Sol, Ra, que depois também foi chamado de Amon-Ra. É importante a gente pensar então que o Egito antigo, ele se organizou através desse modelo de sociedade, né, marcado por uma grande divisão, por uma grande hierarquia, mas também a gente pode destacar o papel que havia de justiça social no Egito antigo. Por exemplo, uma proteção aos órfãos, às viúvas, às crianças e um respeito muito grande às mulheres.
Eu ganhei um livro da minha sobrinha, Bárbara Patriota, um tempo atrás, que falava justamente sobre as mulheres no Antigo Egito, de um historiador, né, um egiptólogo. E nesse livro, ele fala justamente do quanto as mulheres no Egito podiam exercer diferentes funções, diferentes cargos, inclusive, porque elas eram livres para isso. Nós sabemos que houve, né, uma faraó, uma mulher faraó, mas que por questões tradicionais ela tinha que se vestir de homem. Porém, é importante destacar que houve sim uma mulher, né, dentro desse papel. Além do mais, a religião, ela vai pautar não só a questão da moralidade, do comportamento das pessoas, mas ela também vai cuidar do ritual. E os ritos da civilização egípcia, eles estavam muito ligados à crença da vida após a morte. Então, os egípcios acreditavam que nós tínhamos duas partes, nós tínhamos uma parte física e uma parte espiritual, e que essa parte espiritual, quando nós morríamos, ela deixava o corpo e ia participar do julgamento de Osíris. Nesse julgamento, essa alma ouvia todas as ações que ela fez enquanto estava viva, e essa alma então era julgada. Se o coração dela fosse leve, como a pena de Maat, a pena da justiça, ela tinha o direito de retornar para o seu corpo físico e viver a vida eterna onde estivesse. Mas caso não fosse, ela seria devorada por um monstro e deixaria de existir, né, pela eternidade. Então os egípcios, eles acreditavam nessa vida após a morte e temiam serem pulverizados, desaparecerem. Daí a importância de cultivar boas ações para que elas fossem inscritas no livro da vida e assim pudessem então retomar a vida, né, desde que fosse no plano espiritual. A civilização egípcia, ela também era chamada de celeiro do mundo, graças ao controle que eles faziam das águas do rio Nilo e das enchentes periódicas que podiam ser previstas. Os egípcios, então, construíram uma grande civilização e que, de certa forma, influenciou os povos vizinhos, ao ponto de quando Alexandre Magno, mais uma vez, né, o grande conquistador macedônico, chegou ao Egito, ele se encantou e acabou então fundando uma cidade no Egito chamada de Alexandria. E essa cidade é famosa até hoje por ter uma das maravilhas também da antiguidade, o grande farol de Alexandria, que embaixo era uma grande biblioteca, em cima um farol para orientar os navegantes. A civilização egípcia, então, nos deixou um grande legado e que ainda hoje ele é motivo de fascínio, de estudos, pesquisas. A mumificação é um exemplo de grande conhecimento de medicina, de um grande conhecimento de anatomia e principalmente de química, pela forma que eles preservaram os corpos, que até hoje nós conseguimos, né, conhecer a estrutura daquelas pessoas. As múmias são pessoas e por essa razão recebem, né, uma atenção especial e um respeito que é realmente comum a esse tipo de situação. Os egípcios, então, viveram durante muito tempo isolados pela geografia, mas aceitaram a vinda dos hebreus para o seu território. Todos conhecem essa história bíblica do ministro José, né, do faraó. E depois dos hebreus, sofreram a invasão dos Ixos. Então, como os hebreus apoiaram os Ixos em seu processo de invasão, quando os egípcios expulsaram esse povo, escravizaram os hebreus como punição. E aí nós sabemos que a luta que os hebreus empreenderam do ponto de vista religioso para saírem do Egito, liderados pela figura de Moisés, que tentou conduzi-los à terra prometida, a Canaã, mas não chegou ao seu objetivo, isso sendo depois concretizado pelos seus descendentes. Como é então que a história do Egito ela se organiza na antiguidade? Até o século I a.C.,
quando os grandes generais, né, de Alexandre eram os faraós do Egito, a família Ptolomeu, e sobe ao trono a Cleópatra, né, se torna a faraó do Egito. E ela tenta fazer frente à invasão dos romanos, primeiro conquistando a confiança e o amor de Júlio César, depois, né, do general Marco Antônio, e acaba então sucumbindo, né? Ela acaba desaparecendo na história através de um suicídio bem dramático, quando Otávio, futuro imperador de Roma, invade o Egito. E aí começa então o domínio romano sobre a civilização egípcia e depois chega o domínio cristão, que é um assunto para outra aula. Então, eu espero que vocês até aqui tenham entendido essa primeira parte, né, da Mesopotâmia e do Egito, e na sequência nós vamos falar sobre Grécia e Roma. Espero vocês daqui a pouco. Até mais. Tchau, tchau. Olá, vamos voltar então para a segunda parte da aula, né? Esse intervalozinho. Foi para tomar uma água, então vamos retomar falando sobre a Grécia. A Grécia, ela tem um papel importantíssimo para a nossa civilização no Ocidente, porque ela nos legou diversos elementos culturais que são importantes até os dias de hoje. O primeiro exemplo é a própria política. Foram os gregos que tiveram a ideia de criar uma democracia. E a palavra democracia é uma palavra grega, significa governo do povo. E o que seria uma democracia? Democracia é um modelo político de governo no qual a maioria da população decide quem vai dirigi-los, quem vai governá-los. E nesse modelo também é previsto que aquele que é escolhido para estar no poder, mas que se torna um déspota, um tirano, um ditador, também deve ser tirado. Não pode permanecer no poder, porque a democracia é o governo do povo, é a vontade e interesse do povo, não de uma pessoa só. Então, os gregos nos deixaram já essa importante lição. Foram eles também que nos ensinaram filosofia. Formaram a base, então, dessa área do conhecimento que é tão importante para a gente refletir sobre a realidade e pensar algumas perguntas muito importantes. Por exemplo, quem nós somos, por que estamos aqui, como devemos proceder, qual é a melhor forma de agir em sociedade. Então, esses conceitos da filosofia são orientadores tanto da ética quanto da moral. Foram os gregos que primeiro pensaram neles. Então, nós vamos conversar sobre o mundo grego e pensar inicialmente que a história grega ela também é formada de períodos. E o primeiro período da história grega a gente chama de período pré-homérico, é um período que nós não temos muitos dados, não temos muitas informações, mas os vestígios arqueológicos, né, as evidências que os arqueólogos encontram. Porém, a primeira fase que nós temos muitas informações é o período homérico, que foi justamente graças a duas obras chamada Ilíada e Odisseia, que nós sabemos como os primeiros gregos organizaram os seus reinos, como eles organizavam as suas relações políticas, como era a economia, e essas obras elas foram organizadas por Homero, que nós sabemos, né, que é uma figura real, porém não temos certeza sobre seu local de nascimento, onde ele morreu. Há uma série de, como eu posso dizer, de dúvidas sobre a sua existência, mas temos a obra, que não foi uma criação de Homero, uma compilação de poemas, de histórias que já existiam e que Homero reuniu então nessas duas obras, apresentando para a gente os elementos também da religião, principalmente os deuses do Olimpo e como eles se posicionaram
a favor, ora dos troianos, ora dos gregos, e depois com Ulisses ou contra Ulisses, o famoso Odisseus. Período homérico, então, há uma primeira organização da sociedade, porém, vai ser depois substituído por uma fase de maior organização social, que é quando os gregos se dividem em cidades-estados. E essas cidades-estados, elas eram independentes umas das outras, apesar do mesmo idioma, da mesma religião, cultuavam, né, os mesmos deuses, porém cada cidade tinha o seu padroeiro ou sua padroeira. As cidades gregas, elas também tinham moedas diferentes e modelos políticos diversificados. Por exemplo, a cidade-estado de Atenas, ela começou como uma tirania, mas ela evoluiu depois para uma democracia. Já a cidade-estado de Esparta, ela era uma diarquia, ou seja, ela tinha 2 reis no poder. Então, era uma monarquia com 2 reis ou uma diarquia. Também era diferente como as cidades sobreviviam. Algumas viviam mais da agricultura, principalmente da oliveira, né, de onde tinha o produto principal, que era o azeite, mas também tinham aquelas que viviam da pesca, fora as que viviam da guerra, né, das invasões, como é o caso dos espartanos também. Então, a gente está vendo que há uma diversidade de cidades gregas, né, de modelos também, e também de territórios. A Grécia, ela não é só aquela faixa continental. A Grécia Antiga tinha também as ilhas, e tinha também a parte ao sul da Itália e a parte asiática, onde ficava a cidade de Troia e outras cidades famosas, que são inclusive os berços, né, da filosofia. Os gregos, então, criaram para a gente um modelo social extremamente interessante, mas que tem elementos de diferentes cidades. Como, por exemplo, quando a gente quer falar de uma sociedade extremamente organizada, militarizada, rigidamente conduzida, é Esparta que a gente tem, né, na nossa mente, que é a cidade que vai priorizar o cidadão soldado. Desde o nascimento, as crianças são examinadas, são vistas, né, para ver se seriam capazes de crescer com saúde e servirem a Esparta. E caso isso não fosse possível, essas crianças eram eliminadas ao nascer ou na primeira formação que elas recebiam, né, ainda aos 7 anos de idade, na floresta. Já quando a gente pensa num modelo de sociedade onde as pessoas podiam decidir coletivamente os destinos da sua comunidade, aí a gente pensa em Atenas, que é a criadora da ideia da assembleia, da própria força da palavra do cidadão. Então, em Atenas, a ideia de cidadania é uma ideia de liberdade, de expressão, de condução da política, de posicionamento. O que é que essas cidades também tinham em comum? Escravidão. Então, os gregos, eles inauguram um modelo social que é baseado no escravismo. E isso depois vai ser copiado pelos romanos. A civilização grega, ela também tem uma relevância muito grande em relação a outros elementos da nossa cultura, principalmente quando a gente pensa na educação. O modelo de educação que conhecemos hoje é baseado também na Grécia, no conceito de paideia, a formação integral do sujeito, de uma pessoa que possa aprender na escola, desde matemática, história, idioma, né, a sua língua, até música, atividades físicas, teatro, literatura. Então, esse conceito de educação também integral vem de Atenas, né, e serve até os dias de hoje. Já outro elemento importante é a gente aqui pensar um pouco na destinação política, né, da Grécia. Os gregos, eles
progrediram dentro das suas cidades-estados, mas eles também faziam alianças quando tinham inimigos em comum. E no caso, esses inimigos eram os persas. Quando os persas se organizaram em diferentes momentos da história, em diferentes batalhas e guerras, os gregos se uniam para poder fazer frente a esse inimigo. E isso aconteceu principalmente em um momento que a cidade de Atenas era governada por Péricles, ao lado da sua esposa, uma estrangeira chamada Aspásia. Então, eu trouxe aqui o conceito de estrangeiros, né? Mas na Grécia, estrangeiro era quem morava na outra cidade. Lembrem que são cidades-estados, ou seja, são cidades com status de países. Então, ser estrangeiro bastava vir da outra cidade. E Péricles ele vai unificar a Grécia contra os persas através da Liga de Delos. Mas quando a guerra termina, Péricles não devolve os recursos que sobraram e cria um problema político que vai dar origem a uma guerra dentro da própria Grécia, liderada por Esparta, mas depois, né, que Esparta chega ao seu apogeu, também é derrubada por outra cidade-estado, a famosa Tebas, né, que está em todos os mitos, em todas as lendas gregas, tem Tebas no meio. A Grécia, então, nos fornece esse modelo de sociedade baseado na escravidão. E nos mostra também que era uma sociedade onde as mulheres elas não tinham espaço. A mulher grega, na cidade de Atenas, ela era reduzida ao âmbito doméstico. Então, era uma mulher que não tinha liberdade de exercer nenhum papel político, social ou até mesmo profissional. A não ser que fosse estrangeira, né? E aí podia desempenhar qualquer função. Já em Esparta, nós temos uma mulher que é chefe do lar, né? Que é a dona da família, ela é a líder da casa na ausência do seu marido. Mas mesmo assim não tinha o mesmo status de cidadã que os homens usufruíam. E o que é mais famoso, o que é mais comum, né, sobre a Grécia e que até hoje nos fascina é a religiosidade. Os gregos acreditavam em diversos deuses, deuses em formas humanas, mas também em outras criaturas, como por exemplo os faunos. E a religiosidade grega, ela é baseada num deus mais importante, que é Zeus, que junto com seus irmãos e seus filhos, de deusas e de humanas, lideram então essa vida religiosa, exigindo sacrifícios, exigindo rituais, exigindo orações de todos os seus fiéis. A religiosidade grega ela é fundamental para a gente entender também a história da arte, já que a Grécia, as maiores construções foram os templos religiosos, mas também foram os teatros onde se representava a peça, né, ou tragédia ou comédia, baseada nas vidas humanas, nas suas paixões, nas suas dificuldades, mas também nas vontades dos deuses, na sua interferência na vida dos homens. Então é importante a gente pensar que a Grécia nos trouxe grandes contribuições que até hoje, então, nos influenciam, principalmente em relação a esse apreço, né, pelo cuidado com a forma física. Lembrem que os gregos criaram Jogos Olímpicos, que muito mais do que uma homenagem aos deuses olimpianos, já que cada cidade disputava em nome do seu deus padroeiro ou da sua deusa padroeira, também era uma forma de se valorizar esse cuidado com a atividade física, com a saúde física e com a beleza do corpo. Então, os Jogos Olímpicos, eles foram criados na Grécia em 776 antes de Cristo. E a nossa forma moderna, né, procura copiar um pouco daquelas modalidades e daquele espírito esportivo que na verdade não havia premiações em dinheiro, né? As premiações eram uma estátua, uma coroa de louros, um jantar, né? Eram muito mais simbólicas porque o objetivo principal era homenagear os deuses. E por fim, né, a gente tem
uma questão essencial, que a Grécia, ela foi dominada pelos macedônios e o príncipe macedônio se apaixonou pela Grécia, né? Alexandre. Ele foi educado por um filósofo, por Aristóteles, e depois que seu pai morreu, ele assumiu, né? Ele se transformou no imperador da Macedônia e de um grande reino, criando então uma fusão entre a cultura da Macedônia com a cultura grega, mas também da cultura grega com a cultura do Oriente. E nós vamos chamar isso de helenismo. E até hoje, essa influência de Alexandre é sentida em vários aspectos da sociedade. Os gregos foram suplantados, também foram dominados depois por uma grande civilização que foi Roma. E Roma tem a sua história, né, iniciada em cima de uma lenda, que é a lenda de Rômulo e Remo. São dois meninos, vão ser herdeiros do reino de Alba Longa, mas um tio ambicioso, ganancioso, decide eliminar essas crianças e manda essas crianças serem jogadas na floresta. E na floresta essas crianças são acolhidas por uma loba, até que camponeses encontram, né, e criam esses meninos, que ao crescerem descobrem que são herdeiros do reino, matam o seu tio e depois disputam sobre quem será o primeiro rei, até que Rômulo mata Remo e forma depois Roma. Então, a origem mítica de Roma é que ela é uma monarquia criada a partir desse conflito entre essa família. Entretanto, nós sabemos que Roma teve 7 reis. 4 são latinos, lendários, nós não temos provas que eles existiram, mas 3 são históricos, porque são etruscos, e nós temos evidências da existência deles. Sabemos que os reis etruscos governavam para si, mas que não davam muita atenção aos latinos, que eram povos que viviam também na região. E por essa razão, os latinos se uniram e mataram o rei Tarquínio o Soberbo, criando então um novo modelo, né, de governo, deixando de ser uma monarquia e Roma se transformando numa república. E o que é república? República é uma forma de governo no qual o povo governa junto com um grupo de pessoas, no caso dos seus representantes. E Roma vai criar a ideia de um senado composto por homens mais velhos, mais experientes, por isso que a palavra senado também tem origem na palavra senil, né, de idoso, e vai também criar uma série de outros cargos de assembleias que vão auxiliar esse Senado, como, por exemplo, a Assembleia dos Sacerdotes, a Assembleia Curiata, a Assembleia dos Comandantes Militares, a Assembleia Centurial, criando também uma série de disputas com o povo. Roma vai dividir-se em uma sociedade em classes muito rígidas, com os patrícios, né, em cima, no topo da sociedade, os plebeus, como o povo, a classe trabalhadora, destituída de direitos, e os escravos, que eram estrangeiros, mas também foram pessoas que tinham dívidas, né, que Roma também teve essa fase da escravidão. A monarquia foi superada, mas a república ela demorou séculos. E durante boa parte do seu funcionamento, houve uma série de conflitos entre patrícios e plebeus, de forma que os plebeus exigiam poderem casar com os patrícios, que era proibido, terem leis escritas e não serem mais, né, enganados, mas também terem um representante para os seus interesses, um cargo chamado de tribuno da plebe. O tribuno da plebe era um cargo de um magistrado que ajudava então a ouvir os problemas, as dificuldades dos plebeus e levá-los então para o Senado, né, e para as assembleias para encontrar uma solução. Nós temos 2 grandes tribunos da plebe, né, que são 2 irmãos e que foram duramente e brutalmente assassinados pelos patrícios, porque estavam justamente na defesa dos interesses do povo, que são os irmãos Graco.
A República Romana também é a fase de expansão, quando Roma conquista toda a Península Itálica e parte para o Mediterrâneo. E vai torná-lo, então, seu mar, né? Em latim seria Mare Nostrum. Por quê? Porque os romanos são extremamente belicosos e também são povos que vão viver dominando as regiões vizinhas e dessa forma conquistando os recursos necessários para manter a sua república. A República Romana entrou em crise em vários momentos. Teve tiranos, teve ditadores, teve generais que tomaram o poder, né? Os militares tirando, né, o poder e a decisão política do povo. E foi quando surgiu então a ideia de se criar um triunvirato, um governo de 3 pessoas. E se criou o primeiro triunvirato, tendo Júlio César, Pompeu e Crasso como participantes. Júlio César foi mandado ao Egito para cuidar da rainha rebelde, porém, né, se envolveu com ela, trouxe Cleópatra para Roma e criou vários inimigos políticos, de forma que, apesar de ter sido um bom governante para Roma, ele foi assassinado dentro do Senado. Com a morte de Júlio César, se criou o segundo triunvirato, e nesse segundo triunvirato nós vamos ter Lépido, Marco Antônio e Otávio. Marco Antônio vai ser enviado para o Egito, justamente para cuidar da rainha rebelde de Cleópatra. Cleópatra também seduz Marco Antônio e faz uma aliança então com ele contra Roma. É quando Otávio organiza um exército, marcha contra o Egito, derruba, né, Marco Antônio, e Cleópatra se suicida para não ser ridicularizada em Roma. É Otávio, então, que termina a fase da República Romana e cria o Império. E o primeiro século da história de Roma como Império vai ser chamado de o Século de Ouro de Augusto. Mas eu falei que era Otávio. Por que Augusto? Porque ele vai se dar esse título, né? Augustus é uma palavra em latim que significa divino. Então ele vai trazer para si o nome, né, alcunha de Augustus, e vai se colocar como também um representante dos deuses. Falando em deuses, Roma, a religião dela, tinha vários elementos bem originais, como as entidades que cuidavam das famílias, os lares, representados pelo fogo, a lareira. Mas também copiaram os deuses gregos, né, se apropriaram, dando a eles nomes latinos. E até os dias de hoje há essa, né, diferenciação. Porém, durante a fase do Império Romano, Roma vai ser conquistada por uma nova religião, chamado cristianismo, através das figuras de Pedro, discípulo direto de Jesus de Nazaré, e Paulo, um discípulo convertido bem depois da morte de Jesus. Essa religião vai chegar no coração de Roma e também na Grécia. E vai não só trazer uma mensagem de alento para os plebeus, para os escravos, mas também revolucionar as estruturas internas do império, provocando não só uma nova mudança, mas também uma ruptura muito grande. Roma vive um império muito turbulento, com poucos momentos de paz, poucos momentos de estabilidade, representados por alguns imperadores, até que o império cresce de forma assustadora, chegando às fronteiras do mundo germânico e atraindo para si, então, esses povos que trabalhavam nas fronteiras, primeiro como colonos romanos, depois como mercenários e depois empurrados pela onda invasora dos hunos, também invadiram Roma, de forma que o último imperador romano foi destituído e Roma deixou de existir como império no século V. Uma parte dela sobreviveu em Constantinopla, dando origem ao Império Romano Oriental, que também caiu no século XV pelas mãos dos turcos otomanos. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse panorama dessas 4 civilizações que eu trouxe para vocês e que tenham, então, sucesso nos estudos. E lhes aguardo para a nossa próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.